Olá, eu sou o professor Almir Garcia Fernandes e estamos aqui para apresentar o nosso 11º vídeo sobre o direito de sucessões. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a deserdação e a revogação e rompimento do testamento. Tudo bem? Bom, iniciando, o nosso assunto da aula de hoje, nós temos que entender que a deserdação ela é muito semelhante aos casos de indignidade que nós já vimos no vídeo sobre a sucessão legítima. Tá? A deserdação, ao contrário da indignidade, ela é proposta pelo próprio autor da herança em um testamento, enquanto que a indignidade é uma ação proposta pelos herdeiros, pelos demais herdeiros, contra um outro coerdeiro. Tá? Então, essa aqui é a diferença principal. Tá? É possível deserdar herdeiros, então? Tá? No direito brasileiro tem essa situação, né? É possível ao autor da herança escolher um dos herdeiros e deserdá-lo? A resposta é sim. Entretanto, ele não pode fazer isso sem uma motivação adequada. Tá? A legislação permite a deserdação apenas nos casos que estão previstos lá no Código Civil. Tá? Só ocorre através de testamento quanto aos herdeiros necessários. Tá? Por quê? Porque herdeiros testamentários e legatários não são deserdados. Né? Nesse caso, basta, né, realizar um novo testamento excluindo essas pessoas do testamento anterior. Tá? Seguem as mesmas causas de indignidade. Tá? Entretanto, serão incluídas situações de ofensa física, né, que não havia antes, né, injúria grave, desamparo de alimentos e relações ilícitas com companheiros ou cônjuges do autor da herança. Tá? Então, eventualmente, nós podemos ter as mesmas situações de tentativa de homicídio, né, de crime de denunciação caluniosa, como nós já vimos na indignidade, só que ainda nós temos estas outras situações, né, como ofensa física, injúria, desamparo de alimentos, né, e relações, né, ilícitas no sentido de relações conjugais, tá, entre, por exemplo, né, o filho do autor da herança, né, e a companheira do autor da herança, o filho do autor da herança o cônjuge do autor da herança, né, ou a filha, por exemplo. Tá? Então, nós temos uma situação de possível deserdação. Mas isso não basta apenas simples alegações. Tá? No caso de deserdação, é necessário que isso realmente tenha acontecido e que essa situação seja grave. Né? Porque, eventualmente, por exemplo, é, pode, podem ocorrer discussões entre o autor da herança, né, e os seus filhos, tá? Ou o contrário, né? Porque os descendentes também podem, por deserdação, excluir os seus ascendentes. Tá? No caso, por exemplo, de desamparo de alimentos. Mas essa situação tem que ser uma situação considerada grave. Tá? A deserdação exige que seja enumerada uma dessas causas na hora de anotar a cláusula testamentária de deserdação. Como trata-se, né, não simplesmente de uma situação de última vontade do autor da herança, mas também numa situação que implica uma alteração do direito de propriedade do herdeiro, tá? É necessário que durante o processo de inventário, né, seja feito um procedimento de averiguação da realidade, né, da deserdação. Então, nós teremos, durante o processo de inventário, tá, uma ação incidental para verificar a deserdação. Tá? Os herdeiros não deserdados têm que comprovar, têm que auxiliar a comprovar as causas que foram apresentadas pelo testador. Né? E o direito de comprovar essa causa, né, se extingue em 4 anos. Tá? Então, depois de 4 anos da abertura da sucessão, se não tivermos as comprovações das causas de deserdação, então serão válidas as disposições testamentárias, né, em benefício daquele herdeiro, tá? Ou as disposições que sejam, né, transmitidas através da herança legítima. Tá? Bom, o próximo assunto que nós vamos falar agora é sobre a redução dessas disposições testamentárias. Quando é que ocorre de redução de disposição testamentária? Quando nós tivermos situações em que o autor do testamento, né, deixou bens em valores superiores ao valor de sua legítima.
o valor disponível de sua legítima, né, de forma que os valores indicados no testamento afrontam o valor dos bens indisponíveis da legítima. Nesse sentido, né, será necessário reduzir o valor dos bens transferidos no testamento, né, para preservar a legítima, né. Inicialmente, são reduzidas as disposições hereditárias, né, então, preservam-se as disposições legatárias e se reduzem as disposições hereditárias, tá? Até onde bastar, e se não for suficiente, serão reduzidos os legados, tá? Aí, nesse caso, na proporção do valor que existirem os legados no testamento. Lembrando, meus queridos alunos, que a redução dos legados de coisas indivisíveis, né, até um quarto do valor dessa redução, o legatário indeniza o herdeiro e fica com o legado para si, tá? Então, se a redução for de até 25%, ou um quarto do valor do bem indivisível, o legatário vai ficar com o bem e vai indenizar os herdeiros. Se for o contrário, né, se a redução for superior a 25%, né, os herdeiros ficam com o bem e indenizam o legatário. Tudo bem? Tá? Nesse caso, então, né, nós temos a situação de redução do testamento. Mas e a segunda hipótese que eu falei para vocês no início do nosso vídeo, né? E a revogação do testamento. Tá? A revogação é um ato simples, né? É um ato de não validar mais o testamento que foi feito inicialmente, né? De cancelamento desse testamento. Essa revogação ela pode ser feita de forma expressa pelo testador, né? Em um novo testamento ou em um documento público, tá? Qualquer, tá? Ou então ela pode ser feita de forma tácita, através do registro de um testamento posterior. Tá? E importante, né? Mesmo que nós tenhamos testamentos públicos e testamentos particulares, tá? O fato do testador ter elaborado um testamento particular depois do testamento público, tá? Isso não significa que o testamento público tem mais valor do que o testamento particular. Tá? Os testamentos posteriores revogam sempre os testamentos anteriores. Tá? Eles podem revogar de forma expressa, considerando todo o conteúdo do testamento anterior, ou não. Né? Se eles dispuserem de questões, né, diversas daquela que foi testada inicialmente no Primeiro Testamento, tá, valerá a disposição do Último Testamento. Agora, se forem, né, cláusulas bem diferentes, por exemplo, né, um testamento apresenta, né, disposição sobre um determinado conjunto de bens, um segundo testamento sobre um conjunto diferente de bens. Nesse caso, os dois testamentos teriam validade. Tá? A revogação mantém os seus efeitos, mesmo que a cláusula posterior seja revogada por vícios, né, intrínsecos. Tá? Então, se uma disposição testamentária, né, revogar uma disposição anterior e o testamento tiver algum vício, tá, essa revogação ela é mantida. Tudo bem? Tá? O testamento cerrado considera-se revogado pelo simples fato dele ter sido apresentado para o juiz violado, né, com seus lacres violados. Tá? E o rompimento do testamento? Essa é uma situação bem delicada, né, que vocês têm que tomar muito cuidado. Revogação é uma coisa, rompimento é outra. O que é o rompimento? O rompimento ocorre quando o testador tiver elaborado o testamento dispondo de todos os seus bens, entretanto, sem saber da existência de herdeiros necessários, e apenas de herdeiros necessários. Tá? Porque se ele tiver herdeiros colaterais, por exemplo, né, esses herdeiros não são considerados herdeiros necessários e o testamento tem validade. Tá? Então, se o testamento não dispunha, né, sobre todos os bens, né, aí nesse caso ele poderá ter validade desde que ele não tenha ofendido a legítima e não será rompido. Tá? Então, o rompimento do testamento é quando uma pessoa testa todos os seus bens acreditando que não tem herdeiros necessários e depois da abertura da sucessão aparece uma pessoa, né, comprovando-se na condição de herdeiro necessário. Tá? Então, nessa situação, o testamento perde totalmente a sua validade, sendo declarado rompido. Tá? Muito cuidado, não confundam rompimento com redução das disposições testamentárias. No testamento, para que as suas cláusulas sejam cumpridas, o autor da herança tem que nomear uma pessoa, né, ou
tem não, ele pode nomear uma pessoa chamada testamenteiro. Tá? Então, testamenteiro é a pessoa indicada no testamento para que faça cumprir as disposições de última vontade. Tá? Ele também pode ser beneficiário no testamento. Ao contrário da testemunha, que não pode ser beneficiada no testamento, o testamenteiro pode sim ser beneficiado no testamento. Se o testador não deixou o cônjuge ou herdeiros necessários, né, aí nesse caso, quem fica na posse da herança é o testamenteiro. Então, é importante a sua participação no testamento. O testamenteiro deve cumprir o testamento, ficando por ele responsável, podendo os herdeiros exigir caução testamentária, né, para evitar que o testamenteiro dê algum prejuízo para os herdeiros. Tá? Se o testamenteiro estiver na posse dos bens, né, ele também pode, né, requerer a abertura do processo de inventário. Tá? O registro do testamento deverá ser providenciado pelo próprio testamenteiro, né, no caso de um testamento particular ou de um testamento cerrado. O testamenteiro fica responsável por defender a validade do testamento em juízo, caso nós tenhamos alguma ação questionando a validade do testamento. Suas atribuições estão previstas lá no artigo 1976 a 1990 do Código Civil. Tá? São obrigações de manutenção do testamento, defesa da sua validade, cumprimento das suas cláusulas. Tá? E o testamenteiro tem direito a um benefício financeiro. Tá? Ele pode receber a testamentaria. Tá? Isso é um benefício calculado, né, sobre o percentual dos bens da herança, de até 5% sobre os valores dos bens hereditários. Tá? E ele tem que prestar contas no processo. Tá? A prestação de contas deve ser em 180 dias da abertura da sucessão, salvo se o testador eventualmente conferir um prazo maior, né, para esse testamenteiro, né, em virtude da grande quantidade de bens. Se ele não nomeia, né, testamenteiro, se o testador não nomeia testamenteiro, esse encargo vai ser transferido para o cônjuge ou herdeiro. E aí, nesse caso, o cônjuge ou herdeiro não tem direito ao benefício da testamentaria. Tá? É importantíssimo isso. Tá? O encargo da testamentaria não pode ser também cedido ou transferido aos herdeiros do testamenteiro, tá? Porque essa é uma atuação de caráter pessoal, tá? Personalíssimo. Tá? Entretanto, tá, ele pode se substituir, ele pode se fazer substituir no exercício de suas funções por algum mandatário. Tá? Havendo mais de um testamenteiro, eles serão solidariamente responsáveis, a não ser, né, que eles tenham sido designados pelo testador para funções distintas. Tá? Se o testamenteiro for um herdeiro ou legatário, aí nesse caso, né, ele terá que escolher, né, entre o direito do prêmio da testamentaria, né, como eu falei para vocês que pode ser 1 a 5% do valor dos bens da herança, tá, e o seu legado. Tá? E se ele for destituído dessa condição de testamenteiro, né, o seu prêmio de testamentaria é revertido em benefício da herança. Tudo bem? Tá? E isso tudo, né, nós temos nos processos de inventário, né, e partilha. Falando sobre o inventário e partilha, né, é bom lembrar, né, que a nossa aula não é de processo civil, tá? Entretanto, né, nós temos que lembrar que o inventário é o auto pelo qual, né, se promove a relação e a descrição e avaliação de todos os bens deixados e a subsequente partilha, né, dividindo esses bens para os herdeiros, né, depois da expedição de um formal, né, que é chamado formal de partilha no processo civil. Tá? A transferência da propriedade do imóvel, tá, né, que vai acontecer de direito, né, porque de fato essa propriedade já se deu inicialmente com a abertura da sucessão, ela vai depender agora do registro desse formal de partilha. Tá? No inventário, apura-se o patrimônio todo deixado pela pessoa que faleceu, né, cobrando-se as dívidas ativas e pagando, né, as passivas. Tá? Então, no próprio inventário é possível realizar cobranças também de dívidas. Tá? O inventário pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. Tá? Diferente do testamento, o inventário pode ser conjunto. Podemos ter inventário de marido e mulher juntos, tá? Em hipótese que somente vai ter um único inventariante. Tá? O inventariante, até a partilha, é o representante e o administrador do espólio. Tá? Ele é nomeado de acordo com a seguinte preferência: primeiro o cônjuge sobrevivente,
depois o herdeiro da administração, qualquer herdeiro, o testamenteiro, ou então, né, uma pessoa que é nomeada pelo juiz de forma dativa. Tá? E o testamento, desculpa, e o inventário extrajudicial é feito em cartório, tá? Entretanto, depende de alguns requisitos, tá? O acordo entre todos os herdeiros e a capacidade de todos os herdeiros. Não há limite de valores para o inventário extrajudicial, tá? Mas, entretanto, é necessário que todos os herdeiros sejam capazes. Se um único herdeiro for incapaz, o inventário deve ser judicial. Tudo bem, meus queridos? Tá? Com isso, nós encerramos mais esse vídeo. Tenham todos, ótimos estudos. Um grande abraço.